os terremotos, os tufões, os tsunamis, a destruição no mundo. Saibam que está prestes a minha vinda, mas ainda não é o fim. Sabe por quê? Porque pessoas como eu, que vivia lá no mundo da droga, ainda estamos no contexto desse povo que está sendo seguro por esse fio, que precisa alcançar. Eu vou revelar para vocês o que é este fio. Olá, minha amiga, tudo bem, Vanessa? Seja bem-vindo, não esqueci de você não. Sente-se, fique à vontade. Deus te abençoe, pode ficar à vontade. Todos os meninos aí, se for possível, se quiserem passar a linha, pode ir lá, tá? Oi, tudo bem? Ok? Então Jesus responde o que para eles? Vocês vão ver os sinais que eu digo para vocês. Então hoje nós sabemos que nós já estamos vivendo o quê? O tempo Estamos vivendo o tempo do fim, porque essas coisas estão acontecendo, sim ou não? Essa foi a revelação que Jesus falou no início do ministério. Mas Jesus revelou muito mais coisa para João lá em Pátimos, que está escrito, sabe aonde? No livro do Apocalipse, que é a revelação de Jesus Cristo para os últimos dias. As pessoas quase não se ouvem falar do Apocalipse por aí nessas igrejas, sim ou não? Porque eles acham um livro assim muito assustador, cheio de figuras, como se fosse alegorias. É revelação, não são alegorias. Alegorias, você assiste carnaval? Vocês já viram? Não sai aquele carro cheio contando história de acontecimento? Isso é alegoria. São histórias de acontecimentos. O que acontece no livro do Apocalipse são revelações do Senhor acerca do sistema maligno que rege esse mundo e o fim dele. Ok? Então vamos lá. Paulo escreve uma segunda carta aos irmãos, lá na igreja de Éfeso, precisamente para Timóteo, seu discípulo. E ele faz algumas orientações e ele fala assim, ó. Quem encontrou, diga amém. Agora eu vou falar para vocês acerca de um sistema, que é um sistema que coloca as pessoas em oposição a Deus, um sistema baseado nos desejos da carne, na concupiscência do homem, dos olhos dos homens, ok? Um sistema que afasta você de Deus, um sistema que faz que você ignore as orientações acerca do fim, da vinda de Cristo, como aquelas 5 prudentes e insensatas. Quem está entendendo, diga amém. Está dentro desse contexto aqui, ó. Esse sistema chama-se mundanismo. Esse sistema se chama como? Vamos lá, gente. Como é que é o nome do sistema? E esse sistema aqui é um sistema que é oposto àquilo que Jesus ensinou, aos princípios bíblicos, à ética e à moral da palavra, da lei de Deus. E Paulo escreve a Timóteo, ele diz assim, ó, presta atenção agora, fiquem atentos aqui, ó. Ele diz assim: você precisa saber disto. Ele está falando para Timóteo, certo? Ele diz, mas você, presta atenção, irmãos. Ele diz assim, ó, mas você precisa saber disto. Timóteo estava ali, sabe para quê, irmão? Para manter, para orientar, para pastorear, para dar assistência àquela igreja ali naquela cidade, como pastor, como presbítero. Ele estava ali como aquele que estava na responsabilidade de manter as pessoas firmes na fé em Jesus Cristo. Muitos tinham fugido da perseguição romana, muitos tinham saído dentro do judaísmo, ok? E ele estava lá e Paulo diz, ei meu amigo, olha, você precisa saber disso. Nos últimos dias, ele está falando de que tempo? Que dias são esses? O que nós estamos vivendo. Era naquele contexto, mas serve para nós hoje. Ele diz, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os tempos estão fáceis? Sim ou não? Então tá. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes a pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus.
Você conseguiu acompanhar tudo isso aqui? Você percebe que é um conjunto de ações, de adjetivos, de comportamento. E todos esses comportamentos giram em torno dos prazeres egoístas do ser humano, gira em torno daquilo que é oposição ou oposição a Deus, aquilo que é contra os princípios e os valores do nosso Deus para conosco, para com a nossa humanidade. Você percebe isso aí? Então o mundianismo é todo esse contexto orgulhoso, vaidoso, egoísta, que afasta você de Deus, que se opõe às leis de Deus, que se opõe ao sacrifício na cruz de Cristo, cujo muitos líderes religiosos aí não têm a preocupação de orientar você, não têm a preocupação de trazer você. Paulo se preocupou com aquela igreja. Paulo fala para Timóteo: Timóteo, fica atento, porque nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Que tipo de dificuldade, irmão? Com relação à fé e à disposição em aprender. Por que não tem gente aqui dentro? Porque são incrédulos e indispostos a aprender. Mas eu não os culpo, porque eles estão dentro desse sistema aqui, que traz mais um prazer carnal do que conhecimento sobre a verdade. Porque nós estamos preocupados em edificar, nós estamos preocupados em ostentar, nós estamos preocupados em consumir, em ter. Mas a Bíblia diz que não ficará pedra sobre pedra. As traças e a ferrugem irão corroer tudo que você juntar nesta terra, naquele grande dia. Ok? Paulo diz: Timóteo, quero que você saiba disso. O Espírito Santo, através da palavra de Deus, está dizendo para nós hoje aqui, amigos, fiquem atentos, porque haverá um tempo do fim, e nós já estamos vivendo o tempo do fim. Este programa está sendo elaborado, está sendo trabalhado para que você entenda essas verdades, para que você não seja pego desapercebido, porque eu vou falar uma coisa para você e não se assuste. Ninguém aqui vai poder dizer diante de Deus e de seu Cristo que não sabia, que não ouviu falar, que não teve oportunidade. Sabe por quê? Porque quando você estava para ouvir, você não estava prestando atenção. É por isso que eu digo, preste atenção, porque tem gente que não presta atenção. Enquanto você está com o corpo físico dentro de um momento, de uma situação em que você está prestes a ouvir a palavra, tua cabeça está lá no outro lugar. Aí você entra num lugar, ou vai, ou segue algum caminho por aí, onde as pessoas querem te prender lá com misticismo, com promessas miraculosas, com atitudes em um contexto sobrenatural, teofônico, como se Deus fosse pegar nas tuas mãos e fosse pegar você, ia passear com você pelas nuvens, te mostrando tudo. Deus não vai fazer isso, amigo. Deus, Ele já te trouxe a palavra. Muita gente precisou morrer para que nós pudéssemos ter essa palavra na mão. O Espírito Santo é que está presente da palavra de Deus. Jesus disse: é necessário que eu vá para que Ele venha, porque Ele vos guiará em toda a verdade, quanto ao pecado, quanto à justiça, quanto ao juízo. Sem Ele nós não vamos entender nada. A Bíblia vai ficar como um amuleto lá na casa, lá na estante, lá aberta no Salmo 23, no Salmo 91. E as pessoas achando que só ela aberta lá já vai fazer o milagre. Não vai. Não vai. Eu pensei assim por muito tempo. Ok? Pessoas que vivem, desculpa falar, como parasitas de fé, baseada nas orações e na fé dos outros. Não tem autonomia para ter fé e falar com o próprio Deus, mas vão atrás de pessoas para orar por elas, para interceder por elas. A Bíblia diz sim, que nós precisamos dividir as nossas lutas com o santo. Mas você precisa estar dentro de um ambiente que de fato tem gente que se preocupa com você. Porque se tu sair atrás de charlatanismo, para você sair atrás de pensamentos coach, de orientações daquilo que você deve ou não fazer,
A Bíblia já diz para você, só existe dois caminhos, é sim, sim, não, não. Passar disso é procedência maligna. Aí as pessoas ficam trazendo contexto de uma coisa para te trazer, para te dizer o que fazer. Estou sendo duro com você? Ou estou falando uma verdade aqui? É uma realidade, sim ou não? Então, por favor, a minha preocupação aqui é que você entenda a razão da sua fé para ser salvo. Porque eu sei, se alguém perguntar a razão da minha fé, eu digo: Jesus Cristo vem. Jesus Cristo está à porta e Ele bate. Aquele que abrir, Ele entrará. Essa é a razão da minha fé. Por que eu sou crente? Porque eu creio num Salvador que está prestes a vir. E eu preciso estar atento, é por isso que você precisa aprender isso. Mas Paulo diz, nos últimos dias haverá tempos difíceis, homens blasfemos, caluniadores, blasfemadores, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, sem afeição natural, homens que não obedecem pai e mãe, homens que não têm um pingo de empatia pelo próximo. Estamos vivendo assim ou não? Nós estamos vendo os filhos matar os pais, nós estamos vendo os pais corromper-se com os filhos, nós estamos vendo a ordem natural das coisas sendo deturpada e as pessoas brigando por causa disso. Nós estamos vendo o egoísmo do homem subjugando aqueles mais inofensivos. Até os animais estão pagando o pato por causa disso. Sabe, porque não existe esse sistema aqui, está por um fio. Tu sabe o que segura ainda? Que segura são pessoas que ainda não têm uma vida experiente com Cristo. E precisa ter um começo. Você precisa ter um começo. Mas eu não estou preparado. É lógico que não, você vai se preparar. Mas eu estou com medo porque vão dizer que se eu fizer um pecado aqui eu estou condenado. Quem te disse isso? Quem é juiz neste mundo aqui? Quem é tu que julga? Né? Ninguém pode julgar, porque antes de julgar você tem que tirar toda a trave do teu olho, ali no estádio até. Ninguém pode julgar, porque Jesus disse: vinde a mim como estáis, mas você não precisa permanecer como estava. A mulher que recebeu o perdão de Jesus Cristo, quando muitos queriam apedrejá-la, ele disse: olha, vai e não peques mais. Mundanismo, oposição a Deus, valores, princípios, caráter, palavra de Deus, orientação do Senhor. O mundanismo está voltado para os prazeres da carne, a vontade da carne e suas concupiscências. Ok? E Paulo diga para nós ter cuidado. O Espírito Santo diz para nós ter cuidado. Diante de toda essa calamidade, existe uma boa notícia para nós. Ok? A boa notícia, Mateus 24:14, diz assim para nós. 24:14. Diz assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Jesus disse assim, quando vocês virem guerra, rumores de guerra, fome, terremotos, não se assustem, porque ainda não é o... Aí nós temos lá a razão porque o mundo está por um fio. Porque aquele fiozinho ali, é dando tempo, sabe para quem? Para mim e para você, porque está dizendo aqui, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Aí terá o fim. Enquanto esse evangelho não for pregado, aquele fiozinho ali não vai se romper. Mas quando ele for pregado, aí ele se rompe. Aí esse sistema maligno chamado mundanismo, ele vai ser destruído. E junto com ele todos aqueles, assim como as prudentes, as insensatas virgens, que não estavam preocupadas com a vinda do noivo. Enquanto nós estamos mais preocupados em estar postando vídeo no TikTok, ou vendo vídeo, ou preocupados com o resultado de jogos, ou estamos afogando as nossas mágoas em bares, enquanto nós estamos fugindo dos nossos problemas em droga, enquanto nós estamos querendo provar para as pessoas que nós podemos, capazes de ter e consumir neste mundo, Jesus está prestes a vir. Ok? Temos uma boa notícia. Esse evangelho está sendo pregado, mas ele vai ser pregado assim,
sem omitir a verdade, te direcionando para a palavra de Deus e te dizendo uma coisa aqui, ó. Ainda existe uns remanescentes e o Senhor está colhendo eles. Eu vou te dizer quem são os remanescentes. A palavra de Deus fala em Apocalipse, capítulo de número 14, versículo 17. Que? Apocalipse, capítulo 12, 17, 14, 12. 12, 17. Você vai ver lá o dragão lutando contra uma igreja. E essa igreja, a palavra de Deus diz que são os descendentes desta mulher. Ok? E os descendentes dessa mulher são aqueles que guardam os mandamentos do Senhor e têm a fé em Jesus Cristo. Lá no capítulo 14, versículo 12 de Apocalipse, nós vamos ver lá que ainda há uma perseverança dos santos. Quem é os santos? São os que guardam os mandamentos do Senhor e têm a testemunho de Jesus Cristo. Esse fio aí é porque o Senhor está procurando os tais. Ah, mas eu estou lá na minha igreja, está tudo certo lá. Será que está tudo certo mesmo? Ah, mas lá se fala em Deus, lá tem o mesmo Deus. Sim, mas nem quer dizer que todo Deus está lá. Pode estar na cabeça, mas no coração não está. Por quê? Porque a Bíblia diz que tem que obedecer aos mandamentos da lei e o estatuto dele. E por que não faz? Não, mas a gente não mata, não rouba e dá. Mas e aí os demais? Você vai aprender isso mais lá na frente. A boa notícia é que esse evangelho está sendo pregado. Ok? Graças a Deus. A maior promessa da história. Aqui eu posso digitar uma razão para a sua fé. João capítulo 14. Um pouco mais para frente aí. João capítulo 14. Ok? Versículos de 1 a 3. Jesus faz uma promessa. A maior promessa para a humanidade, a maior esperança da humanidade consiste em viver uma fé nesse contexto aqui. Essa é a razão pela qual eu estou aqui. Deixei meu filho, minha esposa, lá do outro lado da cidade. Estou aqui todas as noites e também estou nas ruas aí pela manhã, à tarde, conversando com vocês, tirando dúvidas de vocês. Esta é a razão pela qual eu abandonei, saí daquele mundão e hoje eu estou como estou. Não sou rico, mas eu sou um homem feliz. E eu nem tenho preocupação com riqueza. Porque, meu irmão, eu como muito bem, graças a Deus. Estou comendo até demais. Ok? Mas vamos lá ver qual é a maior promessa? Diz o texto: que o coração de vocês não fiquem angustiados. Sabe quem está dizendo isso? Jesus estava falando por discípulo. Jesus estava prestes a ascender aos céus, subir aos céus. Aí ele conforta o discípulo dizendo: olha, que o coração de vocês não fique angustiado. E esta promessa ainda perdura por nós. Não precisamos ficar angustiados. Sabe por quê? Em meio ao caos, em meio a esse sistema. Porque a palavra de Deus diz assim, ó: se vocês creem em Deus, creiam também em mim. Quem crê em Deus aí, diga amém. E quem crê em Jesus, diga amém. Jesus está dizendo: se vocês creem em Deus, também creiam em mim. Olha o que ele diz mais: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois eu vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Tá, Jesus subiu. E o que ele foi fazer? Esse lugar já está preparado, viu? E Jesus está agora intercedendo por mim e por você. Ele está atento àqueles que querem fazer parte desses remanescentes, dessa nação santa. E que a Bíblia diz quem é. Você ouviu agora. Ele disse para o discípulo: não fiquem angustiados. Vocês creem em Deus? Creem também em mim. Porque se não fosse assim, eu já tinha dito para vocês que não seria. Mas eu vou para a casa do meu pai e vou preparar um lugar. Ok? E quando eu voltar, os levarei para mim mesmo, porque aonde eu estiver, vocês estarão também.
Porque eu quero que vocês estejam onde eu estou. Aí lá na frente você vai dizer assim: olha, eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e junto com vocês faremos uma refeição como amigos. Lembra da festa do Cordeiro? Da boda do Cordeiro, do casamento? Lembra do que Jesus disse para que nós possamos fazer em memória dele? Né? O que Jesus falou para nós fazer em memória dele? Isso que consiste em quê? Comer, se alimentar do pão, que simboliza a sua carne, e tomar do vinho, que simboliza o seu sangue. Fazendo isso, nós estamos fazendo o quê? Fazendo parte do sacrifício de Cristo. É um memorial, mas ele disse: olha, façam isso até que eu... Está vendo a razão da fé de vocês? Jesus vem. Façam isso até que eu venha, porque quando eu chegar, aí nós vamos fazer uma refeição juntos, como amigos. Mas muitos que acham que vão entrar nessa grande ceia, vão ser frustrados. Sabe por quê? Porque estão dando mais ouvido ao homem do que a Deus. Porque estão seguindo as tradições e os preceitos humanos e não as orientações do Espírito Santo. Porque estão vivendo dentro de um contexto egoísmo, dos seus próprias convicções, mas não são sensíveis à voz do Espírito Santo. São pessoas duras de coração, que acham que é dona da razão, que conhece as coisas e quer viver do jeito dela, porque nasceram assim, vão ser sempre assim e vão morrer assim. Gabriela. Vocês entenderam porque eu falei Gabriela? Entendeu? Síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim, vou ser sempre assim. Não tem sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo. Estão fazendo que nem os pais no passado, vivendo uma vida inútil, mas não querem ouvir a voz do Espírito Santo. Eu vou preparar um lugar, mas quando eu vier, os levarei para mim mesmo, pois de onde eu estiver, estarão vós também. Se não fosse assim, eu já teria dito para vocês. Jesus disse: crê em Deus, também crê em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Quem crê? Quem quer estar na casa do Pai, junto com Cristo? Então, amigos, essa é a nossa grande esperança. Para que e como Jesus virá? E quando? O texto diz em Apocalipse 1,7 que todo olho verá, ok? Como é que vai ser? Jesus vai vir em grande poder e glória e todo olho o verá, ok? Apocalipse 1,7 diz assim: diz: eis que ele vem em nuvens, com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente. Amém. Ele vai vir com grande poder e glória, até aquele que os transpassaram. Quem foi que transpassou Jesus? Os soldados romanos, a perseguição de Roma, os judeus que o entregaram, certo? Até esses também, até muito mais do que esses. Aí diz aqui: todas as tribos da terra se lamentarão. Quando a gente fala de todas as tribos, é o mesmo que todas as nações, por causa dele. Isso é certo. Amém? Porque ele termina com assim seja. Amém? Então todo olho verá. Vamos lá. Virá com todos os anjos. Mateus 24:30. Aqui nós já vimos também, mas eu vou ler para você, porque como eu disse, existe mais de 100 textos que afirmam a vinda de Cristo. Mateus 24:30 diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Ok? Justos serão ressuscitados. Sabe quando? Na ocasião da vinda de Cristo. Quando Cristo receber a ordem e ele estiver prestes a vir, sabe o que vai acontecer? Os justos serão ressuscitados. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses
1 Tessalonicenses, eu vou ser bem rápido aqui, porque o nosso tempo já está indo, e eu quero trazer esse contexto para vocês. Diz assim, ó, capítulo 4, versículo 16, 17, diz assim, ó: porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles em nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Jesus ressuscitou Lázaro, Jesus ressuscitou dos mortos. Na vinda dele, quando ele estiver vindo, os justos serão ressuscitados, os vivos que estiverem serão transformados, se encontrarão junto com os mortos que ressuscitaram com Cristo nos ares, estaremos com ele para sempre. Ok? Que promessa maravilhosa, sim ou não? Essa é a razão da minha fé, pode ser a sua, se você quiser viver nesse contexto. Ok? Os ímpios serão destruídos. 2 Tessalonicenses, um pouquinho mais para frente, nós vamos ver Paulo falando cerca disso aí. Nós vamos ver Paulo dizendo assim, versículo de número 2 do capítulo, versículo de número 8 do capítulo 2 diz assim, ó: então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. O iníquo, ou seja, aquele que é o causador de todo o mal, ou seja, todo o sistema mundanista e de maldade do mundo, o autor dele, aquele que gera ele, aqueles que vivem nesse contexto, será revelado, e na ocasião da vinda de Cristo será destruído, será o quê? Vai ser morto. Os justos ressuscitarão, os vivos que estiverem em Cristo serão transformados, e os ímpios serão destruídos. Ok? 1 Coríntios 15, seremos transformados. Paulo está dizendo também em sua primeira carta aos Coríntios, ele diz assim, ó, deixa eu ver para vocês, capítulo 15, 51 e 52, ele diz assim, ele diz: eis que vos lhe revelar um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Viu? Deus dá a ordem, o anjo toca a trombeta, Jesus vem com todos os anjos, os mortos ressuscitam, os vivos em Cristo são transformados, junto com eles se encontram em Cristo, os ímpios são destruídos. Se Jesus vir aqui, daqui para aqui a pouco, sabe o que vai acontecer? Os mortos de todos os tempos são ressuscitados, os que morreram em Cristo, os mártires, os remanescentes, os lavados no sangue do Cordeiro, os que têm seus nomes nos livros da vida, e esses que aceitaram Jesus e estão vivendo com Cristo, que não se contaminaram com as contaminações da grande prostituta, da grande Babilônia, aqueles que estão vivendo como remanescente, guardando a lei do Senhor, vivendo com o testemunho de Jesus Cristo, automaticamente será transformado, e juntamente com esses mortos serão encontrar-se-ão com Cristo, e esses outros que não querem saber de nada, que não estão nem aí para nada, serão destruídos. É o que a Bíblia diz. É o que a Bíblia diz. Ok? O reino do mundo se tornou de nosso Senhor. O reino do mundo se tornou do nosso Senhor e de seu Cristo, e Ele reinará para todo sempre. Apocalipse diz. Aí, meu irmão, Deus vai transformar essa terra. Aí o novo reino começará, o do nosso Senhor, o do seu Cristo, e nós reinaremos com Ele para todo sempre. Ok? Quando será? Marcos 13, 32. Marcos 13, 32 diz assim. Marcos 13, 32. Diz assim: mas a respeito daquele dia ou hora ninguém sabe, nem os anjos no céu e nem o Filho, senão o Pai. Mais uma vez eu volto para vocês lá, para a situação das 10 virgens. O noivo está para vir. Ali ninguém sabe quando é que ele vai vir, né? Mas aí vai vir um arauto
começando a proclamar, tocando uma buzina, dizendo que o noivo vem. Isso vai ser o momento em que Deus vai dar a ordem, ok? E quando Jesus vier, ok? Que Deus dê essa ordem, ele vai vir, mas ele está aguardando a ordem, ou seja, Jesus está esperando Deus dar a ordem, ok? Se Jesus não sabe, por isso que ele não falou para nós. Então nós precisamos estar preparados, ou nos preparar para essa grande ocasião, ok? Os mortos, onde estarão? O que acontecerá com eles? Onde os mortos estarão? Amigos, esse é um assunto para nós tratar amanhã, tá? Você tem dúvida sobre a morte? Ou você aprendeu que a pessoa quando morre, o corpo vai para a terra e a alma fica vagando por aí, precisando de uma luz, ou precisando pagar alguma dívida que ficou para trás, ou de repente ele volta reencarnado em um animal, ou num pássaro, ou em outra pessoa, ou ele se comunica. Esses assuntos, vocês cresceram e nós aprendemos assim, sim ou não? Então nós vamos saber a razão desse assunto amanhã. Para onde vão os mortos? Então você não pode perder. Nós vimos hoje que o mundo está por um fio. O Senhor está chamando pessoas para serem salvas, viver uma vida de salvação. Ignorar isso é estar preso dentro do contexto do mundanismo, é estar dentro do contexto do sequestro de Satanás. Jesus Cristo foi enviado para resgate de muitos, e o que nós estamos pregando aqui é a vinda de Cristo, e os sinais estão aí. Ignorar isso é ignorar também a palavra de Deus, e fazer isso é blasfemar contra o Espírito Santo. Como assim? Você vai aprender aqui também. Então, desde já eu estou dizendo para você, ignorar a palavra de Deus é blasfemar contra o Espírito Santo. E blasfêmia contra o Espírito Santo não tem? Não tem? Não tem? Porque se você ignora o Espírito Santo, como é que ele vai trabalhar na tua vida? Porque a Bíblia diz que a bondade de Deus é que leva a um arrependimento. Como é que tu vai se arrepender se tu não tiver o Espírito Santo? Então ignorar é blasfemar. Não é só falar, ele não presta isso, não. Quem entendeu, diga amém. Então não se ganhe, não perca. Você não veio para cá para perder tempo, você veio para cá para ouvir a palavra de Deus e ouvir Deus falar com você. Amém? Então saia daqui com isso na mente, que você precisa continuar esse estudo, precisa terminar esse estudo. E eu não estou aqui para atrasar você, estou aqui para dizer para você a maneira como você pode ser salvo, da mesma forma que eu quero ser salvo. Amém? Então eu gostaria de convidar você a se colocar de pé. E eu quero fazer uma pergunta para você. Quem quer ser salvo aí, levanta a mão. Você quer ser salvo? Outra pergunta. Quem quer aguardar a vinda de Cristo, firme nessa esperança de que Ele vem? Então, se você quer vir